Olá, boa noite a todos. Vamos começar mais uma. Bom, eu vou enviar aqui os últimos convites, avisar os nossos amigos que já estamos online, para nós já começarmos a nossa live. Vamos esperar aqui que as demais pessoas venham entrando, que hoje a live vai ser muito boa, com um tema realmente instigante e eu espero a participação de todos vocês. Pronto, já enviei os convites aqui. Vamos ver quem estava já aguardando e foi entrando, para nós iniciarmos aqui a nossa live. Olá, Letiane, Alex, Luísa, sejam todos bem-vindos. Oi, Gleice, que bom que você já entrou, estava ligadinha aí no nosso horário também, né? Bom, hoje a nossa live vai ser uma live bem interessante. Ai, obrigada, viu que eu já me agasalhei? Gente, aqui a temperatura caiu bastante, nós estamos a 20 graus agora, mas tá um ventinho bem gelado. Oi, Thaís! Ai, que bom ter vocês aqui. E eu tava conversando hoje com a Gleice pela tarde, ela também acho que tem uma temperatura bem fria, e ela falou, nossa, você tá sem casaco ainda? Eu aguentei a tarde toda sem casaco, mas agora realmente o friozinho tá apertadinho. Que primavera diferente é essa que nós estamos vivendo, né? Bom, eu vou aproveitar que a Gleice já entrou, que ela já está aqui. Eu vou já convidar ela para ir compartilhando comigo, dando essas boas-vindas a todas vocês que estão aqui compartilhando desse momento conosco hoje. Gleice, você pode pedir para eu te chamar? Deixa eu ver aqui. Convidar para participar. Vamos ver aqui. Pesquisar. Pronto. Chamando. Ai, aí tá quente, gente. Mato Grosso do Sul, pelo visto, tá quente. Aqui tá bem friozinho. Onde a Gleice mora também, ela tava bem mais encasacada que eu. Acho que lá é mais frio um bocadinho. Então, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, porque realmente esse tema, ele é um tema bastante instigante. Oi, Gleice! Olha, nós vamos combinar um pouquinho com as meninas lá do Mato Grosso do Sul, para você provar que eu não estou mentindo, que aqui tá bem frio. É verdade, aqui está bem frio. Eu fui ali pegar alguma coisa para aquecer as mãos, porque agora à noite esfriou mais ainda. Boa noite, Lívia. Seja bem-vinda também. Gleice, você quer dar as boas-vindas para as meninas? Se apresentar? Vamos lá? Vamos começar, porque senão a gente vai acabar estourando o nosso tempo e nós não vamos falar do que interessa. Porque acho que todo mundo quer saber aí um pouquinho o que é essa tal etiqueta corporativa que nós fomos conversando aí durante a semana, instigando todo mundo a participar. É verdade. Eu acredito que é um pouquinho de curiosidade. O assunto não é tão novo, mas eu acredito que com uma versão diferente, né? Meu nome é Gleice, para quem não me conhece. Eu sou pedagoga, sou formada em neuropsicopedagogia e fazendo uma transição de carreira, na verdade, investindo no novo, né? Que é trabalhando hoje junto com a minha Carol, minha linda, né, como professora e consultora de etiqueta. E estamos aqui para trazer essa novidade. Eu acho que poucas pessoas conhecem, né, que é a consultoria etiqueta. Tem alguém que está aí que já ouviu falar nesse trabalho, conhece esse serviço? Vamos colocando aí. Isso, já vamos conversando um pouco sobre qual é o conhecimento de vocês com relação a esse assunto que a gente vai abordar hoje.
Bom, Gleice, eu acredito que tenham pessoas aqui também que tenham vindo do seu Instagram e que não me conhecem, então eu também vou me apresentar. O meu nome é Carolina Lacerda, eu empreendo com o Instagram, @amoricor_mesaposta, e o propósito da nossa empresa é justamente promover os benefícios e a experiência que a mesa posta e a etiqueta podem proporcionar na vida das pessoas, como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e também de desenvolvimento profissional, para isso tudo utilizando o estilo de cada pessoa e avaliando sempre a necessidade de cada um de acordo com a sua empresa e o seu desejo. Bom, então, sejam todos muito bem-vindos. E vamos falar um pouquinho, Gleice, então, o que é essa etiqueta que a gente tanto fala e que é tão necessária e a gente precisa aí ressignificar um pouquinho o significado da etiqueta para a maioria das pessoas. Você pode comentar? Sim, claro, vamos lá. Eu acho que as pessoas que estão aqui, que não me conhecem, eu esqueci de falar do @, né? Que é a minha amiga linda, poderosa ela, né? Então, eu estou agora, nesse momento, utilizando o Resplandece Mesa Posta. E justamente com esse momento de transição, eu acredito que em breve nós vamos mudar a logo. Mas até então, estamos com o Resplandece Mesa Posta, com o objetivo de trazer essa versão da etiqueta diferente do que um todo está acostumado a ver. As pessoas veem a etiqueta como uma questão de ricos e a soberba. As pessoas, na verdade, veem a etiqueta como para rico. E, na verdade, a etiqueta é a etiqueta para todos. É uma etiqueta trazendo um comportamento diferenciado no nosso meio. Por quê? Como é para todos, por que não utilizar? Por que não fazer com que essa etiqueta seja um estilo de vida? Assim como nós temos aprendido, né, a proposta da etiqueta do terceiro milênio. Talvez eu não chegue ao terceiro milênio, mas se eu quero um futuro melhor, eu preciso fazer o meu presente diferente. Então, eu preciso me desenvolver como ser humano, trazendo isso para o meu dia a dia, trazendo isso para o meu estilo de vida. Não é porque a Gleice está na empresa que o comportamento dela é diferente do que quando ela está em casa. Então, isso vai ser notório. Por quê? A Gleice é a mesma em casa, com os amigos, na empresa ou em qualquer outro lugar. Porque isso já é do meu dia a dia, já é da minha vida. Então, esse comportamento precisa mudar, por quê? Com o decorrer do tempo, nós perdemos os nossos valores. Muitas pessoas não têm esse conhecimento, não conseguiu desenvolver as emoções e tem dificuldade com isso. Como desenvolver? Como mudar? É necessário trazer, então, eu diria que a inovação da etiqueta. Se eu pudesse colocar uma frase, né, que é isso que me encanta no curso que nós estamos fazendo na escola, é essa novidade de vida todos os dias. Eu posso me transformar e eu posso trazer isso com elegância e com leveza para o meu dia a dia, fazendo com que tudo fique diferente e melhor do que já foi ontem. Porque eu quero um futuro diferente. E assim, para esclarecer para as pessoas, a escola da qual nós estamos falando é a Escola Brasileira de Etiqueta, que ela traz toda a tradição da escola de etiqueta britânica, porém ela traz uma conscientização diferente do que é a etiqueta. Não é aquela afetação, aquela etiqueta que vai realmente separar as pessoas. É uma etiqueta diferente, cuja principal função é a conexão entre as pessoas. Fazer com que todos consigam se conectar, consigam se comunicar e facilitar essas relações entre as pessoas. Esse é o principal objetivo. Né, de nós que trabalhamos com etiqueta. Então, explicado agora o que é etiqueta, Gleice, vamos falar o que é etiqueta corporativa? Bom, etiqueta corporativa
corporativa é uma etiqueta que ela é utilizada o nome já diz, né, pelas corporações, pelas empresas, onde ela busca desenvolver habilidades nas pessoas para que elas consigam conviver melhor. Então, essa etiqueta é esse conjunto de habilidades que as pessoas têm que desenvolver para poder conviver bem e refletir exatamente a imagem da empresa. Então, toda empresa tem o seu código, né? E a etiqueta corporativa, ela traz essa integração dos códigos daquela empresa. Seja essa empresa uma empresa enorme, com muitas pessoas, ou uma empresa bem pequena, ali com 2, 3 funcionários. Porque eles precisam conviver bem entre si, conviver harmonicamente e refletir exatamente o propósito daquela empresa. Pode complementar, Grace? Sim. Eu vim procurar aqui novidades, na verdade, eu abri aqui o LinkedIn e eu achei muito interessante o assunto. Porque, dentre a solicitação da vaga, último item, quais habilidades necessárias para essa vaga? Certo. Então, nós não estamos acostumados a ver esse tipo de solicitação em uma vaga de emprego. Talvez nesse momento que o país está vivendo, as nações estão vivendo, seja de recolocação no mercado, está em busca de aperfeiçoar a profissão que você já tem, para se recolocar, ou você está fazendo essa transição. Como viver esse novo se você não está a par de tudo isso que está acontecendo no mundo? Então, as empresas mudaram. Eu acredito que nesses 2 últimos anos, muita coisa já mudou e ainda vai mudar. Nós estamos aí no momento de transição de carreira de empresa ou para empregado. Se eu não estou bem conectado em tudo que está acontecendo, fica mais difícil eu chegar à frente nessa vaga. Então, quando eu visualizo o que está acontecendo dentro das empresas, hoje em dia você pensa qual profissão você quer exercer, se você gosta ou não, se você está bem resolvida na profissão que você vai exercer, na atividade que você vai exercer. E aí, você pensa comigo, quem não quer trabalhar numa multinacional, num ambiente corporativo? É notório. Só que há uma necessidade de se enquadrar às exigências da empresa. E quando você não se enquadra nas exigências, você vai ficar de fora. Sim. Os processos seletivos vão acontecer e você não vai estar dentro daquelas solicitações. Por quê? E isso? Porque não... Oi? Então, e isso eu acho que está muito mais claro para a gente por conta da questão da própria pandemia, né, Gleice? A gente se deparou, de repente, ou porque você foi desligado da empresa por restrições, diminuição ali de vagas, ou porque, de repente, a gente começou a mudar uma visão com relação a eu estou feliz nessa empresa que eu estou trabalhando. De repente, algumas pessoas começaram a achar insuportável estar sobrevivendo e não vivendo. Assim, vivendo o seu propósito, trabalhando no que realmente gosta. Eu acho que a gente viveu realmente estagnada nesse último ano, onde a gente tem buscado, acho que você fez isso, eu fiz isso, a gente tentou buscar alternativas que realmente refletisse o nosso eu de verdade, algo que realmente fizesse sentido e nos fizesse feliz. E aí, quando a gente começou a pensar isso, a gente começou a buscar novas vagas. E o que é necessário para você encaixar nessa nova vaga? Eu acho que é exatamente isso que você estava explicando, né? O que acontece? As pessoas pensam que a formação acadêmica vai garantir a vaga de emprego que ela tanto sonha. Só que hoje o mundo mudou e com isso o ser humano vai precisar mudar e se readaptar. E o que significa? A minha formação acadêmica vai me garantir aquela primeira chamada para o processo seletivo. Aquela ligação, olha, vamos ter uma entrevista. Naquele momento ali você já vai passar por um momento de avaliação, já naquela ligação, dependendo de quem vai ligar para você, do tamanho e o porte que a empresa tem para te avaliar.
Aí vamos lá. Como você vai se preparar para esse momento especial? A única chance, talvez ela não volte mais, seja a realização do seu sonho. É o seu propósito ser contratado por aquela empresa. Aquela empresa é tudo que você idealizou, que você imaginou para você naquele momento. Só que as oportunidades vão bater na nossa porta muitas das vezes e talvez eu não esteja preparado. E é aí que nós estamos trazendo essa reflexão, aonde a etiqueta entra para te auxiliar. Aonde a etiqueta vai te preparar para esse momento. Qual é o comportamento que você vai precisar ter nesse momento? Como você pode atender essa ligação? Como você vai se posicionar para a empresa? Qual seria a roupa ideal? E tem uma coisa, Gleice, tem o antes um pouquinho disso. É de que forma que você vai escrever um currículo que chame a atenção e ocasione essa ligação. Porque às vezes a gente nem consegue se expressar de uma forma que a gente consiga conectar a pessoa e falar, olha, eu tenho interesse nessa vaga e eu sou a pessoa ideal. Sim, porque na verdade, o que te garante isso? Quando você faz uma faculdade, né? Então você tem um nível superior. E você acha que só isso é o suficiente. Então você vai lá, coloca no currículo e manda. Então, não é o suficiente somente a formação. Há um contexto prático que talvez a faculdade não te coloque. A parte teórica não vai te garantir essa possibilidade. Agora, quando você tem essa troca de experiências, você tem essa preparação, esse esclarecimento, aonde as suas habilidades vão garantir a vaga. Sim. Porque há todo um contexto. E é isso nisso. Que a gente vai conversar agora, né, com relação a essa questão que os processos seletivos, eles mudaram um pouco e hoje os recrutadores, eles estão em busca de um perfil profissional diferenciado, onde essa questão do a teoria que eu sei, a minha formação, essa parte realmente do currículo, ela já não está mais tão importante. A gente já está em um patamar onde só escrever o currículo vitae e entregar em uma empresa não é mais realmente a primeira questão para uma contratação. Né? Esses recrutamentos, eles deixaram de ser somente por currículo, e agora a gente tem entrevistas, tem algumas dinâmicas de grupo e outras situações onde eles vão conseguir fazer a avaliação profunda do candidato. E, inclusive, você pode ser chamado, por exemplo, para um almoço, para um jantar, para tomar um café, e aí, você está preparado para fazer isso com um entrevistador que está ali de posse do emprego dos seus sonhos? É aí que a gente pode conversar um pouquinho mais e demonstrar o quanto que a etiqueta vai ser importante nesses momentos para esse candidato. Você está falando aí, nós conversamos e falamos de uma frase muito importante que eu acho que seria muito importante ser colocada. Você sabe aonde você quer chegar? Lembra? Então, assim, aonde eu quero chegar? Eu tenho um objetivo? Eu sei aonde eu quero ir? Eu acho que a nossa professora Patrícia Junqueira, ela tem uma frase muito importante, muito marcante, que a Carol estava falando cedo comigo, e eu acho essencial nesse momento. Quando você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar serve. Então, isso é importante para que eu entenda onde eu quero chegar, a formação que eu estou fazendo, e me especializar não só em uma formação acadêmica, mas me especializar nas minhas habilidades e trazer isso, né, para o meu dia a dia. Eu vi um documentário aqui que uma empresa hoje que investe no soft skill, ela tem um aumento na sua produtividade de 12%. E isso, uma pesquisa e estudo feitos nas universidades americanas e uma delas em Harvard. Então, peraí, se isso é tão bom e é tão importante, as empresas vão fazer diferença no recrutamento do seu pessoal.
E para Então que eu possa... agora, deixa eu explicar um pouquinho, Gleice, antes da gente avançar um cadinho, vamos explicar para todo mundo o que é hard skill e soft skills. Já falou a palavra aí e eu acho que teve gente que não entendeu. Gente, a parte da soft skill é tudo isso que a gente estava discutindo antes. É a questão do currículo. É realmente o que a pessoa sabe, é a sua formação. Então, seria a parte pesada do conhecimento que a pessoa tem. Já a habilidade, posso dizer assim, uma habilidade educacional. Ela é importante, sim. Ela é muito importante para você conseguir o seu cargo. Porque não tem como você ser contratado para trabalhar em um local sem ter a formação adequada. Porém, existe essa soft skill, que é justamente as habilidades leves. Seriam as habilidades de convívio interpessoal. É você conseguir fazer essa relação de trabalho dar certo. E é isso que a maioria dos recrutadores hoje tem avaliado depois de avaliar o currículo. Então, o currículo seria o hard skill, e aí essas entrevistas, essas dinâmicas de grupo servem para avaliar como é que são as suas soft skills. Quais são as suas características aí de relação interpessoal? Quer complementar? Sim, e isso que eu comentei no início, quando eu vi a vaga aqui no LinkedIn, falando justamente isso. Quais são as habilidades necessárias para esta vaga? E o que são essas habilidades? Que seria a nossa competência, a nossa capacidade comportamental. O meu comportamento vai dizer quem eu sou ou como eu vou reagir mediante aquela circunstância. Então, vamos lá. Vocês já ouviram aquela frase assim, cara, não falta nada. O cara é um ótimo profissional, mas não sabe lidar com gente. Quem está ouvindo aí, já ouviu essa frase? Então vamos lá. Pessoal que está aí, vamos participar conosco. E eu gostaria que vocês estivessem contribuindo aqui com o seu comentário, estivesse encaminhando essa live para alguém que você está no seu convívio e que você acha que vai ser importante esse conhecimento para ela. Porque nós, como mulheres, entendemos o seguinte, muitas das mulheres amigas, né, nossas, estão hoje trabalhando em home office. E esse comportamento, embora ela não esteja diretamente ligada a uma empresa, ela vai precisar desenvolver essas competências mesmo que ela esteja em casa. Porque aqui na câmera, às vezes as minhas expressões, ainda mais eu que sou muito expressiva quando eu falo, ela fala muito da Gleice. Quem essa Gleice é? Então, não é diferente para essas pessoas que estão em casa, estão fazendo home office. Se você tem um amigo, mesmo que seja um homem, né, que seja útil esse assunto para ele, que você possa estar encaminhando e você possa estar colocando aqui os seus comentários. Já trabalhou com alguém muito difícil? Já teve dificuldade de trabalhar em equipe? Né? Já teve dificuldade com o chefe? Né? Coloca aqui para nos ajudar e incrementar esse momento. Tá bom? Vamos lá, Carol. Vamos continuar aqui um pouquinho falando sobre essa questão da própria seleção que a gente acaba passando. Então, à medida que a gente vai tentando se expressar e tentando abordar certos assuntos durante uma entrevista de emprego ou de uma dinâmica de grupo, tudo isso vai demonstrar como é que a gente consegue ter essa relação. Eu consigo esperar o outro falar para depois eu me posicionar? Eu consigo me posicionar de forma clara? À medida que eu sou perguntada sobre um assunto, o que eu respondo tem conexão com aquilo que foi perguntado, porque essa questão da soft skill, ela passa muito por habilidades de comunicação. Seja ela uma habilidade oral, ou seja, a gente falar e expressar exatamente aquilo que está passando na nossa cabeça, ou a gente trava. Outra, a gente ouvir o que nos foi perguntado e conseguir responder exatamente aquilo que o entrevistador gostaria de ouvir. E na verdade, quando você passa por esse momento...
Outra Quando você habilidade, passa por esse só para momento de... complementar, Gleice, que é a terceira, é a comunicação escrita. Então, por vezes é solicitado para você, olha, você pode responder por e-mail se você aceita participar da entrevista? Só ali eles já vão avaliar se você conseguiu entender e se você consegue fazer um e-mail, elaborar uma mensagem, porque isso daí é óbvio que todas as empresas vão precisar que você faça. Já recebeu aquela ligação? Tem como você estar aqui hoje à tarde, às 3 horas, e é tipo meio-dia? Já recebeu aquela ligação, não é para amanhã, mas às 8 horas? Então, assim, só o fato de você receber a ligação e você não ter ação na resposta, em você não posso ir, pode ser outro dia. Então, não deixa de ser uma comunicação e não deixa de ser uma comunicação clara ou não foi objetiva. Você entalou. Então, assim, o que você pode se preparar? Eu diria, né, que o nosso cérebro ele tem um tempo de resposta e ele precisa de treino. Como você não se preparou para esse momento da entrevista, quando ela chegar, talvez te pegue de surpresa. Agora, quando você se prepara psicologicamente, treina para aquele momento, você vai estar apta para dar aquela respirada, soltar pela boca e dizer que maravilha. Sim, eu estou super disponível esse horário. Qual o ponto de referência? Tem alguma pessoa específica para eu procurar? Preciso levar algum documento específico para esse momento? Tudo é o seu momento da pergunta. E às vezes uma coisinha que você esquece nesse momento é crucial na hora que você chega na empresa. Por quê? Tem empresas que a parte central, né, a entrada dela fica por uma rua, mas a entrada pela qual você vai ser entrevistado vai ser na lateral. Aí às vezes você chega, não sabe por onde entra e volta. Causa aquele estresse, o ambiente já muda, você já não é mais o mesmo na hora que você entra para fazer a entrevista. Muitas vezes você chegou em cima da hora, né? Não sabe nem por onde entra. Olha só o grande problema que vai causar. Eu queria compartilhar uma coisa, Gleice. Uma vez, eu enviei o meu currículo para uma empresa de biotecnologia. E nós fomos chamados para participar na semana seguinte em uma outra cidade. Eu tive que comprar uma passagem de avião e encontrar um hotel, porque a seleção foi em outra cidade. Então, assim, lógico, eu estava na academia quando eu recebi a ligação, eu quase tropecei na esteira, era uma ligação que eu estava esperando bastante, eu já tinha entregue o currículo há bastante tempo, e era algo assim que eu sonhava, e quando eu recebi a ligação eu fiquei bastante empolgada. E consegui, na verdade, conversar, entender quando seria a entrevista, entender que os custos de deslocamento seriam meus, e muitas vezes você tem que estar preparado para isso, que às vezes você vai e manda o currículo para uma empresa, e aí, de repente, olha, amanhã você tem que estar aqui. Putz, eu não tenho carro, o tempo de viagem na cidade que eu moro, até realmente responder a entrevista. Então, ali você precisa ter tudo muito bem pensado quando você vai se oferecer para uma vaga, realmente para você não ser desconectado da seleção já no princípio. E essa seleção que eu participei, ela tinha muitas pessoas. Então, foram diversas fases, até a gente chegar lá na fase final, nós, assim, passamos por umas fase de vários cortes, fizemos dinâmica de grupo. Gente, dinâmica de grupo não é algo fácil de se fazer. E como você vai se apresentar? Eu precisava estar vestida adequadamente, então eu cheguei lá vestida, acho que de um jeito que agradou, tanto é que eu passei para as outras fases, mas eu via pessoas que não estavam adequadamente vestidas para uma entrevista de emprego, né? Então, isso daí a gente precisa se preocupar, e o professor de etiqueta consegue relacionar essa parte do dress code e do comportamento, da parte da expressão que a pessoa precisa fazer para que ela chegue até o final, gente, porque é uma coisa que vocês não fazem ideia. Coisa que eu lembrei aí. Quando você vai nas páginas de aplicativo, de plataformas para você cadastrar o seu currículo, muitos estão lá. Disponibilidade para viagem?
Aí você marca, não, eu vou para qualquer lugar. Mas quando você recebe essa ligação, como reagir a ela? Será que essa habilidade sua vai estar afinada, lapidada, preparada para esse momento? Você vai estar emocionalmente pronto para isso? Então, é isso que a etiqueta ela vai trazer para você, são pensamentos, forma de agir, maturidade, experiências e consciência de tudo isso. Por que que muitas das vezes as pessoas com mais tempo de empresa, elas passam para outras empresas com um gabarito muito mais avançado, tipo assim, em outro nível? Porque ele já tem uma experiência. E talvez aquela pessoa que saiu da faculdade agora, que está novinho, ele não vai ter a mesma oportunidade. Porque isso precisa de um tempo. Quando a etiqueta vem trazendo essa proposta, ela diz para você assim, tem um caminho mais curto. Talvez você não precise passar por tantas coisas. Tem uma forma mais fácil de você se lapidar e se preparar para concorrer também para essas oportunidades únicas da vida. Não só as pessoas com mais experiências vão estar ali aptas a participar, mas você também pode. Então é aí que nós entramos, trazendo tudo isso para você num contexto não geral, como nós estamos falando aqui. Porque o tempo é curto, na verdade, então não tem tempo de esmiuçar com tanta... como nós gostaríamos, na verdade, né? Trazendo tudo isso para você. Então, tem muita coisa a ser trabalhada no emocional para que essa pessoa esteja pronta, não só para essa entrevista, mas dar continuidade na sua história. Exato. Uma coisa que a gente deve falar, né, Gleice, você fazer um curso de etiqueta te proporciona você a se conhecer melhor. Então, essa questão do autoconhecimento, eu consegui saber exatamente quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, vai me ajudar a justamente lapidar essa soft skill que é a necessária. Então, se eu sei que eu tenho um problema de comunicação, que quando eu preciso realmente verbalizar aquilo que eu penso, eu não consigo, eu posso procurar, por exemplo, um curso de oratória e aí melhorar isso daí. Então, a gente precisa realmente se conhecer, saber que, de repente, quando você vai em uma entrevista dessa de emprego, você tem que falar na frente de várias pessoas que você nem conhece. Você consegue fazer isso sem ficar vermelho, sem travar. Isso realmente é algo que é muito difícil para algumas pessoas. E se ela sabe, voltando para a nossa frase, se você sabe para onde você está indo, você sabe o emprego que você quer, você sabe onde você quer chegar, não está na hora de ficar sentado esperando. Levante-se e prepare-se. Então, se você quer ser alguém importante, você quer falar no meio de várias pessoas, você precisa começar agora a falar, a fazer esse treinamento. Fala, Gleice. Pegando esse gancho seu da entrevista, quando você passa por uma dinâmica em grupo e é a sua primeira vez, você não tem a habilidade para aquela situação. Seu emocional não está preparado. Então, você pode se trair naquele momento. Agora, quando você se autoconhece, trabalha o seu autoconhecimento, né? E aí traz essa conscientização. Até nós falamos sobre isso, né? No canal da escola tem uma aula que está disponível no YouTube, no canal da Escola Brasileira de Etiqueta, falando como gerar consciência e o que é consciência. Quando você tem consciência desse assunto, você vai estar preparado para isso. Então, você vai estar com o seu psicológico, o seu emocional tratado, preparado, e você não vai piscar, você vai estar pronto para responder. Então, se você observar, é natural. Cara, e agora? Eu vou fazer, ela vai me chamar. Como vai ser o seu posicionamento naquele momento de espera? Vai dizer se você vai ser um profissional ansioso ou não. Se você vai ter dificuldade de lidar com a pressão. Então, essa primeira impressão, ela precisa ser marcante. E essa primeira impressão, ela só vai ser marcante se você tiver aí algumas coisas que... Dá licença só um minutinho.
ela só vai ser marcante se você for firme. Se você Sim. tiver aquela questão de olhar nos olhos, firme nas suas respostas, aperto de mão, como que é? Eu posso sair assim, apertando a mão da Carol de qualquer forma? Não. Você quer falar um E pouquinho assim, sobre isso? vou falar um pouquinho, assim, ainda deixando um pouquinho amplo para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre o que a gente está falando. O que a Sim. gente fala hoje e chama de soft skills é aquilo que antigamente nós líamos e conhecíamos como inteligência emocional. Então, isso é algo que realmente vem sendo cobrado da gente ali. Eu me formei, gente, por volta dos anos 2000. Essa entrevista que eu fiz foi em 2003. E ela já exigia essa questão de inteligência emocional, essa Imagina agora. dinâmica do grupo. Olha só, né? Essa dinâmica de grupo, essa questão de como é que você fazia se você fosse dividido com 5 pessoas que você não conhecia e precisava liderar aquela equipe para vencer, porque era assim, gente. Começava a entrevista de manhã e a gente sabia que após o almoço voltaria só 50% daquelas pessoas que foram entrevistadas. Então, nós fomos realmente peneirados, foi peneira atrás de peneira, e não foi fácil, porque isso tudo avalia, inclusive, como é que você lida sob pressão. Se você não conseguisse dar o resultado esperado, você era cortado. Tá? Eu Então, preparei aqui uma pergunta e eu hum, gostaria de contar com o pessoal que está aqui colaborando conosco, está aí ah, apertando o coraçãozinho, encaminhando aí a nossa live. E eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: vocês já ouviram essa frase? Aquele funcionário não aguenta pressão? Ou ele só trabalha sob pressão? uhum, Então você tem dois extremos. Que tipo de funcionário você seria? Isso nós estamos falando em uma multinacional, numa empresa, no meio corporativo, mas isso pode acontecer em qualquer momento. Seja aqui com a Carol empreendendo, seja comigo vendendo, seja o meu produto, o meu curso, a minha palestra, porque eu encontro vários tipos de clientes. Então, vamos lá, a etiqueta corporativa ou a etiqueta para negócio é para qualquer negócio, não somente para uma empresa multinacional. Por quê? Aquele cliente que me procurou hoje, talvez não tivesse um dos seus melhores dias, como que eu iria reagir? sim, Eu poderia perder um cliente em potencial. Se eu não estivesse ali preparada, bem assim, com autoconhecimento, para quê? Para dar aquela respirada e falar assim, em que posso ajudar? Então, quando eu não tô assim, eu vou responder entre os dentes, eu vou ficar aborrecida, a minha fisionomia muda. Mas por quê? Porque eu não trabalhei esse autoconhecimento, eu não estou lapidada ainda. E aí eu vou perder aqueles bons clientes, eu vou perder um belo contrato. Aonde eu poderia chamar esta pessoa. Vamos lá mudar aqui para o meu foco, saindo do meio corporativo, se eu e a Carol, hoje, no nosso meio, empreendendo e vendendo, nós fôssemos fechar um contrato grande e o meu cliente me convidasse para fechar o meu contrato no horário de almoço ou no jantar. Como eu iria me portar quando eu me deparasse com aquele restaurante, com aquela mesa bem preparada? Como eu iria me portar? Eu iria me assustar? Ficaria com medo? Saberia como reagir? Então, isso tudo vai influenciar. Então, nós temos aí várias empresas hoje que fazem o seu momento de entrevista e alguém vem te servir um café. Essa eu acho que é maravilhosa. Então vamos lá. E eu quero ensinar bem aqui. A pessoa vem com a bandeja para te servir e vem com o pires, a xícara e a colherzinha. O que você faz? Eu fiz essa pergunta para uma pessoa essa semana e eu falei assim, gente, as pessoas não sabem como fazer. Como você reagiria? E a pessoa falou assim, eu ia botar o açúcar na xícara, ia tirar a xícara e ia deixar o pires e a colher lá. Aí eu perguntei, mas por quê? Eu sei lá, eu ia pegar para quê?
você está sendo avaliado em cada detalhe. Então, se você não sabe que você precisa pegar o pires com a xícara e a colher, se servir e ficar com aquele kit ali na sua mão, sem deixar cair nada, como você faria? Então, se você não souber se portar ali, talvez você não saiba se portar quando a empresa tiver um curso fora. Quando a empresa for fechar um negócio e for levar a sua equipe para conhecer aquele novo grupo que está ali atuando, como que vai ser? Então, isso tudo talvez você não pense, mas você quer trabalhar numa empresa grande, você quer ter um sonho realizado e você não se depara com esses detalhes que você vai passar no dia a dia. Então, é por isso que nós estamos trazendo essa... Eu acredito que esse momento que tanto eu quanto a Carol e o pessoal que está aqui ouvindo se disponibilizando a gerar uma conscientização para o novo mercado de trabalho. Gerar uma conscientização para o novo profissional que está indo ao mercado. Seja um profissional para trabalhar em empresas, no mundo corporativo, ou seja uma pessoa que vai empreender. Porque eu posso visitar clientes e eu posso me deparar também com essa situação, né? Eu posso vender o meu produto, seja ele qual for, e se eu não souber me comportar, como que vai ser? Então, tudo isso é reflexão. Por quê? Gerando reflexão, você gera conscientização. Pessoas conscientes vão mudar o mundo. Então, esse é o nosso objetivo. Vamos lá, Carol? Vamos. Eu preciso ler aqui, Gleice, os comentários das pessoas, porque tem algumas perguntinhas aqui. Que lindo! Tá bom? A Lívia comentou aqui. Ela comentou, as pessoas são tão diferentes uma das outras que a etiqueta é muito importante. Exatamente isso, né, Lívia? Quando a gente tem duas pessoas totalmente diferentes, uma que funciona bem sob pressão, a outra que funciona mal sob pressão, e muitas vezes você está ali como gestor daquela equipe, você precisa saber para quem você vai recorrer, a quem você vai recorrer naquele momento, e você como funcionário tem que saber, olha, quando me colocam para trabalhar nesse prazo, eu não sou a melhor pessoa, talvez eu não seja a pessoa mais adequada para aceitar essa tarefa. Então, tudo isso a gente realmente tem que conhecer para poder organizar. Então, a gente tem que saber essa questão da gestão de equipes e também como lidar com pessoas tão diferentes da gente, porque às vezes nem da mesma cultura elas são. A gente tem pessoas de várias culturas que se juntam ali e, em harmonia, tentam levar a empresa para frente. E aí você tem que conviver com aquilo ali, conseguir conviver com os defeitos, admirar as qualidades e tirar dessas pessoas o melhor que elas podem dar enquanto trabalhadoras. Quer falar alguma coisa, Gleice? Eu vou procurar aqui outro. O que, na verdade, isso nos faz refletir. A Lívia, ela está colocando o seguinte, pessoas são tão diferentes umas das outras e a etiqueta é muito importante. O que a etiqueta nos diz? Eu não posso constranger o meu convidado. Eu não posso jamais fazer com que ele se sinta desconfortável. Então, vamos lá. Quando eu entendo isso, eu jamais vou deixar o meu colega de trabalho como o povo diz, né, de calça curta. O que seria isso? Em situações constrangedoras, em situações onde eu poderia ter resolvido o problema, poderia puxar a responsabilidade para mim, e aí vira Eu estou falando aqui num vocabulário bem claro, para que todos possam entender. O que acontece? Se eu não resolvo o problema, se eu não sou criativo com novas soluções, se eu tenho dificuldade de me relacionar, eu não vou querer saber do problema do meu colega. Eu vou querer fazer o quê? Ele que resolva. Então, isso traz o quê? O diferente, a indiferença. Entendeu? Então, aí a gente volta naquela questão do autoconhecimento. Se eu não tenho autoconhecimento, eu não vou saber que eu sou essa pessoa. E eu vou te dizer mais uma, Gleice. Empatia é uma soft skill bastante desejada pelas empresas. Por quê? Isso faz com que a equipe gere conexão. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo simples. Carol trabalha comigo e eu acabei de receber uma ligação aqui me dizendo o seguinte, Carol foi embora,
7 horas da noite e deixou um problema para ser resolvido. O que eu vou fazer? Em que eu posso ajudar? Ela não está no momento, mas eu vou resolver o seu problema. Esse é um comportamento esperado da minha empresa. Ou eu poderia fazer o que? Ela já foi. O horário do expediente já acabou. Amanhã. Você não foi criativo, você não foi proativo, você não resolveu o problema. Como você espera fechar os melhores contratos? Porque isso vai refletir em qualquer área. Seja no empreendedorismo, seja em uma empresa, seja no mundo corporativo, em qualquer lugar. E isso vai refletir também no seu relacionamento familiar. Porque muitas das vezes nós fazemos isso em casa. Nós fazemos isso com a família. E nós não percebemos. Então, quando eu entendo que a mudança precisa começar aqui e não lá, eu vejo a necessidade de mudar a minha história. Porque quando eu mudo aqui, tudo muda à minha volta. Exato. Por isso nós estamos trazendo esse momento de conscientização, né? E trazendo também o que nós fazemos, o que um professor de etiqueta faz, o que um consultor de etiqueta faz. Então, trazer esse esclarecimento. De forma que ele pode te ajudar a chegar exatamente onde você quer. Porque muitas vezes a gente sonha com algo que parece muito maior que a gente. E a gente fala, nossa, como que eu posso fazer para chegar até lá? Ele pode ser aquela pessoa que vai pegar na sua mão e vai te conduzir para o seu sonho. Que vai, às vezes, te mostrar que muitas vezes aquilo, olha, eu gostaria tanto de trabalhar nesse lugar. E eu até falei com a Gleice o seguinte, gente, essa entrevista que eu passei, eu depois, em determinado momento, eu cheguei à conclusão que aquela empresa, como que eu posso dizer? O que ela tinha, o trabalho que eu executaria, não estava conectado com a minha moral. Então, eu moralmente ficaria bastante abalada, meus princípios também não batiam com os princípios da empresa, e tudo bem, porque cada um trabalha de uma forma. E você já pensou, eu falei para a Gleice, olha, eu cheguei no último, eu cheguei a conviver, fazer o treinamento, almoçar com as pessoas, jantar com as pessoas, fazer tudo. E aí, em algum momento, algumas coisas que eu falei, provavelmente deixaram aquele recrutador em dúvida se eu era a melhor pessoa para trabalhar naquela empresa. E hoje, poxa, quantos anos depois, eu chego à conclusão, eu não era a pessoa ideal para trabalhar naquele lugar. Se eu tivesse sido chamada, eu seria extremamente infeliz e estaria provavelmente traindo a maioria dos meus princípios. Então, assim, a gente Agora tem que pensar muito nisso. Fala. Vou fazer a pergunta. Faz. Você acha que naquele momento você estava com todo esse conhecimento, com toda essa consciência formada? De forma alguma. Era uma empresa onde eu achava, como eu posso dizer, nossa, que eu ia me sentir muito bem trabalhando nela, porque era uma empresa de renome, que trabalhava com algo que era de tecnologia de ponta. Eu ia me sentir muito importante sendo uma funcionária dessa empresa. Porém, à medida que eu fui passando pelos treinamentos, eu fui notando que a forma com que ela trabalhava não se conectava com a minha moral, realmente. Hoje, assim, friamente eu falo, eu seria infeliz. Eu estaria infeliz com tudo que eu tivesse feito na empresa, tá? Porque realmente vai contra o que eu penso. E quando a gente faz justamente o curso de etiqueta, a gente começa a avaliar justamente isso. Quais são os seus princípios? Qual é a sua moral? O que você não conseguiria, de forma alguma, conviver na sua vida? E talvez eu não conseguiria conviver com as coisas que eu teria feito se eu tivesse entrado nessa empresa. Então, assim, eu não tinha realmente noção do todo. Quando eu peguei o meu currículo, eu enviei, eu fui para outra cidade, eu participei
da seleção, provavelmente eu tirei pessoas que de repente se conectariam com a empresa e eu fiquei ali, eu fui entre os 10 que foram para o hotel e fazer todo o treinamento e depois de uma semana e meia, mais ou menos, eu fui desconectada. Sobraram realmente as 4 pessoas que iriam trabalhar no final. Então, depois dessa peneira de 10, eles tiraram mais 2 e depois eles tiraram mais 3. E nessa daí eu saí e, gente, tudo é livramento divino, né? Porque realmente eu não tinha reparado que a empresa fazia algo que ia contra os meus princípios. Você está falando aí, eu estou abrindo aqui justamente porque como você sabe quais são os seus, se aquilo não bate com seus valores? Quando você se reconhece e identifica quais são os seus valores morais e aqueles que você precisa trabalhar. Quando você não conhece isso, quando você não sabe o que você tem e aonde você precisa melhorar, é nessa hora de choque, onde você é colocado à prova, que às vezes você para no meio do caminho e não sabe se vai ou se volta. Então, quando nós trazemos essa conscientização, nós dizemos que todo o profissional, seja na área que for, ele precisa de lapidação. Sim. E nunca vai estar pronto, porque todo lugar que você vai ter um novo ambiente, uma nova equipe, um novo procedimento, uma forma de trabalhar diferente. E isso você vai crescendo profissionalmente e vai se achando no mercado de trabalho mediante o quê? A uma experiência gerada. Quem vai gerar essa experiência? Você não precisa gerar essa experiência no transtorno do fazer errado. Você Sim. pode gerar uma experiência positiva com um curso, com um treinamento e fazer com que essa lapidação seja no cotidiano tranquilo, sem traumas, com clareza, com objetividade e você desempenhar esse papel com maestria. E essa é a nossa proposta. Uma coisa, Gleice, uma palavra que a gente precisa trazer é a questão da autorresponsabilidade. Então, quem enviou o currículo fui eu, quem se colocou à disposição da empresa fui eu, e de repente eu não combinava com a empresa. A culpa não é dela de não ter me chamado. Eu não cabia naquele lugar. Então, quando a gente vê a conexão correta, a gente né? tem que avaliar isso, né? Quem foi a responsável por não estar lá? Fui eu mesma, não foi a empresa que errou, nem nada. A gente tem que aprender com os nossos erros. Então, todas as vezes, com nossos erros não, porque justamente eu não fui infeliz porque não entrei. Pelo contrário, fui muito feliz, né? Mas, assim, a gente tem que ter essa autorresponsabilidade quando a gente passa por essas situações. Né? Entender que não culpabilizar o fulano ou o colega ou o chefe por algo que falta em mim, a soft skill que me falta de convivência, a inteligência emocional que me falta. Eu tenho que crescer, eu tenho que lapidar, eu tenho que mudar e não tentar mudar o outro. E é isso que a gente fala muito na etiqueta, né, Gleice? Além de pensar, né? Não só essa questão da convivência, mas a questão do controle das minhas emoções, quando eu busco esse autoconhecimento, primeiro, saber quem eu sou e onde está o meu emocional. Ele está em ponto de equilíbrio? Não está? Porque se o meu emocional não está bem tratado, em qualquer momento ele pode explodir e eu posso sair do sério. Aí vem a consequência disso, né? E quando vem a consequência, o humano, na verdade, todo ser humano, ele tem o hábito de justificar. Então, a culpa nunca é dele, tá? Nós, seres humanos, temos esse hábito. Então, a culpa é do chefe, a culpa é do meu colega que não teve paciência, a culpa é do meu marido que brigou comigo ontem. Então, você não gera a autorresponsabilidade de dizer assim, eu preciso me lapidar. E a etiqueta está vindo justamente com essa versão. A versão de quê? De autoconhecimento, de autorresponsabilidade, para que você tenha condição de ser um ser humano melhor, de ser a sua melhor versão hoje. Não é daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, não. É hoje.
Então, é necessário esse momento de reflexão e abrir os horizontes. Porque quando você participa de uma live como essa, quando você vê um documentário na internet, quando você ouve uma aula, quando você participa de um curso, de um workshop, falando sobre valores morais, eu fiz um curso e treinei uma equipe de recepção e fomos falar justamente com relação aos valores morais de cada um, para que pudesse verificar as possibilidades de melhoria com cada pessoa, porque cada um é muito diferente. E Uhum. uma das pessoas virou para mim e falou assim: eu não sabia que eu não tinha a menor consciência do que é cuidar do meio ambiente. Aí eu sentei, conversei com ela, ela falou assim: eu não sabia que eu era assim e que eu não cuidava. Isso é uma área que eu preciso melhorar. Por que que você precisa melhorar nessa área? Porque, na verdade, as empresas outras estão investindo nesse comportamento, né? É um comportamento onde você cuida do seu meio ambiente, você sabe como separar o lixo, você trata bem o seu lixo, até nisso você diz quem você é. Sim. Então, são coisas muito pequenas no seu dia a dia que você não está atenta. E por isso nós estamos aqui, trazendo esse Exato. momento de reflexão e consciência. Vamos ler mais um pouquinho aqui do que as pessoas foram falando? Olha, a Lívia pediu para falar qual é o documentário. Eu acredito que seja o documentário que você falou da Escola Brasileira de Etiqueta, Gleice. Eu acredito que seja esse aqui que eu falei no início, o estudo feito por algumas universidades americanas. Eu posso postar o link aqui. Eu posso mandar para você no seu No zap, que privado. na hora Tá, que você salvar a live, você pode colocar. envio sim. Tá. Aqui nós temos outro comentário. Gera tensão no grupo trabalhar com pessoas que não sabem conviver em grupo. Aquela pessoa que é uma equipe, né? Ela não consegue conviver com mais ninguém. Essa é a verdadeira polêmica, né? Sim. Eu vou colocar aqui no grupo o documentário Uhum. e vou acrescentar aí com relação a isso. Às vezes as pessoas têm essa dificuldade de trabalhar em equipe, porque, por exemplo, ela tem um hábito diferente de mim. Sim. Como eu trabalhei por mais de 10 anos no meio corporativo, eu já tenho um hábito. Se eu vou jogar um papel fora, eu já olho e verifico se tem uma lixeira. Então a pessoa olha e fala assim, gente, que pessoa fresca. Acabou a conexão. E às vezes é por coisa muito pequena. Uhum. Mas as pessoas não percebem que se você está neste meio, você precisa se adaptar a ele. Então, são empresas que vão conscientizar o seu profissional para que ele seja um profissional melhor. Porque ele vai Exato. aprender a cuidar do meio ambiente, ele vai aprender a cuidar do seu colega de trabalho. Por quê? As percepções mudam. Por exemplo, se o meu colega vai passar por um lugar que é perigoso e eu estou vendo o risco, eu tenho essa visão de risco, eu vou puxar ele e falar, meu filho, não vai. Então, é um todo. Uma equipe é isso. Então, se eu não desenvolvo esse trabalho em equipe, essa conscientização de gerar conexão, seja no lixo, seja no tratamento. Por exemplo, se um colega liga, coisa simples, né? Eu vou me atrasar. Aí, qual é o comentário? Não, fulano não chegou não, que ela vai atrasar. Não, seja gentil. A gentileza no nosso dia a dia é tudo. Se você precisar comunicar ao chefe, ao gerente, que a pessoa vai se atrasar, você vai comunicar a ele, mas você não vai expor o seu colega de trabalho. Exato. Então, essas gentilezas vão gerar conexão na sua equipe de trabalho. Se você não gera essa conexão, em algum momento vai dar ruído. E esses ruídos vão fazer o quê? Eu não sei o que essa pessoa está fazendo aqui. A minha equipe seria muito melhor se não tivesse ela. Então, vai gerando rivalidade. Sim. Vai gerando uma energia ruim. Num momento que poderia estar tudo fluindo, não está. E isso não está ligado à minha formação acadêmica. Isso está muito ligado às minhas competências comportamentais. Eu preciso disso. Esse momento de conscientização para o meu dia. Por quê?
A escola de etiqueta, a nossa professora tem falado muito, batido muito nisso, e eu acho que isso é muito válido nos nossos dias. A pandemia trouxe um momento de reflexão, trouxe um momento de mudança. Por quê? Porque o ser humano, nos últimos anos, ficou muito resistente a mudanças. E nós estamos vendo aí que as maiores empresas, quais são os maiores problemas? Problemas de equipe, problemas de relacionamento, pessoas que não sabem. Mais um detalhe, trabalho em equipe é uma soft skill. Isso. Que é tudo isso que você está falando. Então, entenda aí a necessidade. O mundo precisou mudar tudo muito rápido. Por quê? Eu, como ser humano, fui muito resistente por um certo tempo. E eu agora vou precisar mudar e me adequar nesse novo momento que nós estamos vivendo. Para isso, vai ser necessário esse diamante bruto ser lapidado. Eu fiz até uma postagem há um tempo atrás no meu Instagram falando sobre lapidação. E eu fiz esse estudo e eu não sabia. Então vamos lá, você imagina que um diamante tem vários tipos de lapidação? Então, peraí. Se para este diamante ser a pedra preciosa precisa ser lapidado, imagine nós, seres humanos, no nosso mundo. A necessidade de praticar a empatia, a compaixão, o olhar pelo próximo. Por quê? Eu hoje estou aqui, mas amanhã eu posso estar em outro lugar. Então, peraí, hoje eu posso estar por cima, mas amanhã o lugar pode trocar e eu posso estar abaixo do meu colega de trabalho. E eu já tive essa experiência de trabalhar numa equipe, a pessoa saiu e falou assim, não, estou indo embora. Acabou, nunca mais. Passou-se um tempo, mudou-se a equipe, mudou-se a gerência e a pessoa entra na sala e bate de cara com você. Você fala o que para ela? Aí você olha e fala assim, seja bem-vinda. Bem-vinda ao time, né? E aí a pessoa ficou tão sem graça na situação que acabou a reunião, a apresentação dos novos membros da equipe e ela, eu posso falar com você? Claro, perfeitamente. Vamos lá fora. Queria te pedir desculpas, aquele dia, aquele momento, saí da empresa, eu não estava bem. Aí você, como é ético, né, um profissional ético, você tem etiqueta, você vira e fala assim, nós somos uma equipe. E nós estamos dispostos a trabalhar e fazer o melhor. Aqui, agora e para sempre. Fora isso, né, Gleice? Entender que o ser humano faz parte dele errar. Do mesmo jeito que o seu colega erra, você também erra e muito. A gente aceitar isso, né? Que nós temos um problema, que nós podemos errar, e eu só estou abordando isso porque a Lívia falou uma coisa muito legal aqui. Ela falou assim, vemos tanto as pessoas fazendo vista grossa para problemas que podem solucionar. Sim. Então, às vezes, a gente vai protelando as coisas, mas assim, é porque justamente a gente não quer enxergar que a gente erra, que nós temos... Pode ser. Estamos fazendo o seguinte, ela falou vista grossa, eu diria assim, nós estamos nos fazendo de rogados, isso não é comigo, eu não preciso mudar hoje, eu não preciso mudar agora, então essa chamada, né? Mais ainda, eu só vou ficar aqui nessa empresa até o final do mês, até o final do ano que vem vai ser tudo diferente. Ano que vem vai ser tudo diferente. Eu acho que é a principal desculpa para você não mudar e não sair do lugar. Ou tipo assim, eu só vou ficar aqui até esse ano mesmo, eles vão me mandar embora. Só que eu aprendi no mundo corporativo uma frase que para mim é enfática. E ela ficou intrínseca na minha mente. O mundo é cíclico. Quem está trabalhando nesta empresa aqui pode mudar para lá. E quem está lá pode vir para cá. E você pode se chocar com essa pessoa em algum momento. Então, como o meu comportamento, a minha forma de agir, vai mudar o meu futuro. Porque olha só, vamos lá. Nós estamos na fase de aprendizado, onde a reputação não é o que falam na sua frente. A reputação é o que falam de você quando você está fora da sala. Exatamente.
Então, peraí. Se eu plantei essa semente, né? Sair da sala, o que falam de mim? E mais interessante que isso, Gleice, é justamente aquela questão em que muitas vezes a gente vem ali protelando resolver um problema, falar alguma coisa com alguém, e de repente a gente vai, né, se enchendo, se enchendo, se enchendo, e aí em algum momento você explode. Para a equipe esquecer aquele momento que você teve de explosão, demora muito. Porque então, aquele momento vai ficar cravado naquela equipe, naquele chefe, aquele seu momento de pedir, né? Que de repente justamente protelar a resolução de alguma coisa. Nós já ouvimos falar em muitos momentos na nossa vida que a primeira impressão é que fica. Então vamos lá. Nós temos 6 segundos para que essa impressão seja positiva. Exato. Se nesses 6 segundos a minha boa impressão não for deixada e eu deixar uma má impressão, a pessoa que ficou com essa má impressão de mim, ela vai levar no mínimo de 2 a 3 anos eu fazendo tudo certo. Tudo certo. Para que ela chegue um belo momento e fale assim, eu acho que ela mudou. Mas todas as vezes que eu me posicionar de uma forma incoerente, a pessoa automaticamente vai falar. Vai lembrar daquela situação. É a mesma pessoa de sempre, ela não mudou. Então eu não posso perder as oportunidades únicas que eu vou ter na minha vida profissional, pessoal, porque eu não sei me portar. Ou eu não sei ainda controlar aquilo que está aqui dentro, as minhas emoções. Por quê? Dando aí uma palavra no que você falou, aconteceu um problema de trabalho, não foi resolvido, a tendência é essa panela de pressão ela estourar em algum momento. Por isso os problemas precisam ser resolvidos, não empurrados. Porque isso também vai dizer que tipo de profissional você é. Porque na hora que você explodir, você vai falar, eu já estou de saco cheio há muito tempo. E aí, há muito tempo... Há muito tempo é porque não tratou. Não tratou por quê? Isso tudo é comportamento. Exato. A Regiane lembrou uma coisa aqui bem importante, que resolver um problema, saber tomar decisões também são habilidades, também realmente são soft skills. Então eu quero agradecer, né, as nossas colegas que estão aí colaborando com as perguntas, colaborando com os comentários, e quero dizer que já passamos de 1 hora. Já? Nossa, ainda bem que nós nos unimos, amiga. Então, já é 5 para as 8. São 5 para as 8? Então, Gleice, eu acho que a gente pode aqui resumir tudo em dicas finais para as pessoas que ficaram aqui, para a gente poder realmente fechar essa questão da soft skill. A principal dica que eu deixo aqui é buscar informações, saber o que é soft skill, que você pode realmente buscar um profissional que te auxilie a melhorar essa soft skill, se avaliar principalmente, conhecer quem você é, saber quais são os seus valores, reconhecer os seus defeitos, reconhecer as suas qualidades. Isso vai ser imprescindível para você impressionar aquele recrutador e aquela equipe como um todo, né? O que mais, Gleice? Eu diria, na verdade, como dica para todos que estão aqui, é que nós nunca estamos prontos. Também. Nós nunca estamos prontos. Nós necessitamos de aprendizado contínuo e reconhecer isso. Porque essa cobrança de perfeição e de superação, às vezes, complica em vez de ajudar. Então, quando temos essa facilidade de reconhecer que nós não estamos prontos e que há uma necessidade de ter um outro, o próximo, seja um professor de etiqueta e um consultor, um profissional que possa te ajudar em outras áreas, nós dependemos do próximo. Nós somos seres humanos criados para viver no coletivo. Nós não somos pessoas individuais e independentes. Nós vivemos num todo. Então, não tem como construir
uma história profissional sem contar com pessoas. Não tem. E outra, então, assim, lembrei de outra coisa aqui, Gleice, que é extremamente importante. A gente precisa sempre pedir feedbacks. Toda vez que a gente passar por uma entrevista, passar por uma situação onde a gente viu que houve um estresse, peça um feedback. Porque, assim, às vezes a gente acha que a gente se conhece, mas a imagem que a gente passou para as outras pessoas foi outra. E pedir esse feedback muitas vezes é importante para a gente decidir de que forma que a gente vai se lapidar, de que forma, que ajuda profissional que eu vou procurar aí para conseguir chegar exatamente onde eu quero. Sim, porque quando você entende que você não vive sem o próximo, você vai ter coragem de dizer assim, com firmeza, com posicionamento. Eu gostaria sim de receber um feedback, seja ele positivo ou negativo, porque eu sei que isso vai agregar nas próximas oportunidades. Isso também vai mostrar para aquele recrutador que você não está pronto naquele momento, mas que daqui a algum tempo você vai estar. Então, isso é muito importante em todos os momentos da vida. O feedback é necessário. Ok? Ok. Quer se despedir do pessoal, Gleice? O momento é agora. Quero agradecer, né, a oportunidade e quero dizer para as nossas colegas, empresários, e quero deixar aqui para quem vai ouvir essa live depois. Você é importante. Seja como profissional, seja como dona de casa, seja como mãe, seja como amiga, você é essencial na sua vida e na vida de outras pessoas. Porque com certeza, se você faltar, muitas coisas vão ficar pela metade. Então, você é importante para concluir o seu projeto de vida. Então, sinta-se bem chegada, amada e necessária aonde você estiver. Trilhe esse momento de construção e seja um ser humano diferente. Porque, com certeza, você mudando, tudo à sua volta vai mudar. Muito obrigada por todos que passaram por aqui. Muito legal. Então, complementando o que a Gleice falou, eu gostaria de agradecer cada presença, cada comentário, dizer para vocês que nós estamos à disposição. Se vocês, de repente, depois da live, se lembrarem de alguma coisa, podem comentar aqui embaixo. Eu vou deixar essa live salva, tanto aqui no Instagram da Amoricor, como no YouTube, no canal do YouTube da Amoricor. Eu sempre deixo as lives salvas lá. Às vezes acontece, já aconteceu, de eu errar ali na hora de apertar no botão e aí não conseguir subir mais a live para o Instagram, e aí ela foi parar realmente só no YouTube. Então eu gostaria de agradecer todas vocês que estiveram aqui, que colaboraram com comentários, que enviaram um coraçãozinho. Isso para a gente é extremamente estimulante, extremamente importante para a gente poder realmente avaliar o que foi bom, o que foi ruim. E outra, gente, se vocês gostarem, comentem para que a gente faça novas lives, de repente, com esse tema. Se teve alguma coisa que ficou faltando, podem fazer sugestões logo abaixo, que a gente já pensa de que forma que a gente pode aí, contribuir e muito com a vida de vocês. Um beijo, muito obrigada a todos. Essa live é sensacional. E não seria tão boa se não fosse você, Gleice. Muito obrigada por estar aqui e cada um de vocês que esteve conosco nesse momento. Até a próxima. Muito obrigada pela confiança. Chegamos até aqui juntas, né? Com certeza. Até mais. Um abraço.